A primeira pergunta é para o André Rosa, do Daniel Rios. Então, está ótimo aqui. O poliuretano usado no telhado do edifício histórico passou por avaliação do órgão de prevenção do patrimônio histórico? Não consegui escutar. O poliuretano usado no telhado do edifício histórico passou por avaliação do órgão de preservação do patrimônio histórico? Passou sim. Na altura da apresentação da proposta, o órgão ele estava acompanhando e se fez primeiro uma prévia, não é? Para uma amostra prévia, para eles verem que de facto que o produto que não comprometeria a estética nem qualquer dos elementos do património tombado. E, ademais, criou um brilho ou mudou, de certa forma, o aspecto final? Houve algum trabalho específico nas emendas das telhas e fixações? Tudo isso é para você, viu? Na verdade, aquilo, sendo um edifício de 1800 e alguma coisa, o zinco ele já tinha sofrido, já havia uma tentativa, quando nós entramos no projeto, não é? Já tinha havido uma tentativa de pinturas, de outro tipo de revestimentos impermeabilizantes que falharam devido justamente à grande movimentação que o zinco tem, né? Que é um material, é um metal, julgo eu, que tem maior movimentação térmica que existe, e daí as impermeabilizações anteriores, que eu julgo que seriam algo de natureza acrílica. Eu aproveito para dizer que essa obra ela foi executada em 2008. Ainda hoje lá está, eu tenho a ocasião de ir a Portugal 2 vezes por ano, e este verão passei lá e a obra continua em perfeitas condições, mas já tem 10 anos de facto. Na altura tinha uma pintura de natureza acrílica que tinha rasgado nas juntas, nas emendas do zinco, que tinha também umas pregagens às madeiras, e que a pintura é essa que teve que ser removida para chegarmos ao zinco. Daí o brilho original do metal ele já não existia há uns anos. Então havia alguma tolerância nesse aspecto, embora o PU, como consegue ver nas fotos, ele acabou se aproximando muito da cor e do brilho original do zinco, e que é mantido até hoje, pelo que eu consegui ver em férias, agora em agosto, se mantém. Obrigada. Deixa eu aqui. Para o Emílio. No ciclo de construção e fiscalização do empreendimento, na sua visão, qual o papel das empresas seguradoras de forma a garantir a performance vendida pelo incorporador ao consumidor final? Eu diria o seguinte, as seguradoras, quando trabalham na área de obra de infraestrutura, eles têm já um tipo de instrumento chamado seguro-desempenho. Né? Então, quando a gente fez a implementação do túnel da Vila Madalena, por exemplo, de 2001 a 2006, a gente pagou, acho que, se eu não lembro, 6% do valor da obra em si, eram 10 milhões, então a gente pagou alguma coisa em torno de 60 mil reais como seguro, né? E isso, entre aspas, garantiria todo o aporte de dinheiro suficiente para garantir 5 anos de estanqueidade na Vila Madalena, estação do metrô de São Paulo. Para a área de edificações, isso não é muito comum, né? Principalmente por quê? Porque, na verdade, eu já conversei com alguns colegas da AEG, por exemplo, de algumas seguradoras, e eles falaram basicamente o seguinte, né? É um tipo de ferramenta bastante interessante, né? Mas o problema é que no Brasil não existe a figura do engenheiro pediatra, né? São pessoas que hoje estão fazendo curso de patologia de obra civil, estão se formando especialistas, mas ainda não tem gente suficiente para que eu como seguradora, decida colocar um produto desse tipo no mercado.
né? Então, essa é a resposta que a seguradora tem colocado. No fundo, eu diria que, assim, basicamente, você sabe que todo condomínio tem aquele fundinho de caixa, de obra, né? No fundo, a seguradora basicamente vai profissionalizar isso. Em vez de você ficar fazendo um fundinho de caixa, você paga para uma seguradora, do mesmo jeito que você paga a mensalidade do plano de saúde, na hora que você precisar fazer uma cirurgia grande, né? Você não precisa fazer todo o alvoroço todo, né? A seguradora já sabe, não, eu vou pagar. Né? Só que a seguradora é esperta, né? Ele vai fazer o seguinte: não, eu não vou querer fazer cirurgia, né? Eu vou contratar um engenheiro, né? Provavelmente engenheiro pediatra, para já fazer as manutenções, né? E fazer um trabalho mais preventivo do que tem que fazer uma coisa corretiva. E seguradora, ele sabe fazer essas contas, né? Ele sabe que custa mais caro uma cirurgia do que mandar um engenheiro toda hora fazer inspeção a cada 5 anos, por exemplo. Por isso que, no fundo, eu diria que é o seguinte, né? A gente gosta, a gente fala assim, vocês que estão se formando em patologia de obras civis, né, tecnologia de implementação, vocês têm esse nicho de mercado e vocês têm que conquistar esse nicho de mercado para que as seguradoras enxerguem vocês como sendo um potencial de vendas de um seguro para dentro de um condomínio, por exemplo, né? Acho que esse talvez seja um ponto importante. Outra pergunta para você, não é para você, Emília, é para você. Como se comporta o vapor d'água sobre a manta de PVC? É uma característica muito interessante que as mantas de PVC têm, é que elas são permeáveis ao vapor de água, sendo, no entanto, garantindo a impermeabilização à água no seu estado líquido. Eu vi uma apresentação recentemente muito interessante em que comparava, fazendo aqui as analogias muito brilhantes aqui do nosso Emílio, comparava as moléculas de água a pequenos peixes perto de uma rede. Ou seja, as moléculas de vapor de água elas estão distanciadas umas das outras, as moléculas de água no estado de vapor, e a impermeabilização em PVC ela é como uma rede de malha aberta. Então, as moléculas de vapor de água vão conseguindo passar pela impermeabilização em PVC. Quando a água está no seu estado líquido, as moléculas estão mais juntas e têm entre elas uma maior tensão de atração, não é? Quase uma coesão, e então elas em grupo não conseguem passar através dessa malha, dessa rede de polímeros que é formada pela manta de PVC. Respondendo isto de uma forma muito prática, a manta, vamos imaginar que colocamos, isso sempre acontece, vamos imaginar que colocamos a manta de PVC em cima de um geotêxtil ou de um isolante térmico molhado, ensopado. Essa água ela vai conseguir sair através da manta de PVC nos próximos dias de calor, porém não consegue sair toda assim em horas. É uma percolação, é uma passagem que ela vai demorar 3, 4, 5 dias, dependendo do volume de água, ou seja, é uma passagem lenta, mas ela é de facto permeável ao vapor de água. Demétrio, como citado, houve uma aplicação em ambiente confinado. Pergunto se não há emanação de solvente durante a aplicação do poliuretano. Realmente, a gente teve uma aplicação em câmara frigorífica, né? Foi bolado um sistema de exaustão. O nosso produto ele tem solvente na composição, sim, mas foi montado um sistema de exaustão. Emílio, complementando o seu raciocínio médico, quando as diretrizes da norma 15.575 não são seguidas, entra o cirurgião, que é o aplicador, e vai corrigir tudo o que foi feito de errado. Até então, Vicente da Hemisfério, não entendi a pergunta. Ai, desculpe. Até então. Então, ele não perguntou, ele só afirmou, né?
Desculpa. Obrigado, Vicente. Não, é exatamente isso. A cirurgia, no fundo, é o que a gente mais quer evitar, porque aqui custa mais caro. E, no fundo, é o que a gente chama de manutenção corretiva, né? Quando você tem uma viga que já está com as armaduras expostas, né? No fundo, a gente mostra as fotos nas aulas, mostra lá uma armadura corroída, né? Uma carbonatação, né? E aí uma coisa que a gente fala é o seguinte, né? Aquela foto não é uma foto, né, médica, né? No sentido de estar vendo doença. Não, você está olhando lá um cadáver, na verdade, né? Então, na hora que você já está naquela situação, já está morto. Né? No fundo, o cirurgião, na verdade, está querendo fazer mais um trabalho de mãe de santo, está tentando ressuscitar, né, a viga lá. André Rosa. Acabou? André Rosa. No caso da manta de PVC e do revestimento duro elástico de poliuretano diretamente sobre o plaqueamento existente sem demolições, o que foi feito com a água e a umidade e vapores confinados? Eu acho que você já respondeu isso na pergunta anterior. Ele respondeu da manta de PVC, desculpe. Ou seja, no caso da manta de PVC, temos a grande vantagem de não fazer nada. A água confinada ela vai tomar dois caminhos. Ela vai acabar por saindo por gravidade como sairia noutra situação, mas passado algum tempo ela cessa. Já tive duas situações engraçadas em que fui chamado para uma pseudo-reclamação porque a cobertura tinha sido impermeabilizada justamente com PVC e o vazamento continuava. Só que o cliente em questão esqueceu que a laje tinha um enchimento. E até essa água, que era muita, sair por gravidade do enchimento, não havia impermeabilização que fizesse nenhum milagre, não é? Teve que cessou ao fim de alguns dias. No caso dos estacionamentos, por exemplo, não é, das membranas em poliuretano, o poliuretano, eu vou dividir em duas essa questão, porque eu, devido ao tempo rápido que tive de fazer a apresentação, não sei se ficou claro para todos vós que eu apresentei dois tipos de poliuretano, do oroelástico e o poliuretano elástico, mais macio, não é? Que é o que suporta apenas tráfego de manutenção, que é mais macio e permeável também ao vapor de água a um médio prazo, ou seja, sobre esse poliuretano, se houver alguma água no substrato, ela vai conseguir nos dias quentes para quê? Para servir como um motor de elevação de água na forma de vapor e conseguir percolar através do poliuretano, que também tem a mesma propriedade do PVC, permeabilidade à água. A médio prazo demorará, dependendo do volume, dias, uma semana com sol, não é? No sistema do poliuretano duro-elástico para estacionamentos, temos que ter um pouco mais de cuidado. Porquê? Não só esse poliuretano ele tem uma matriz mais fechada, como é um poliuretano que ele vai sofrer uma tensão muito forte de cisalhamento da frenagem da roda do veículo, da própria viragem, quando viramos o volante com o carro parado, não é? Então essas tensões são tensões elevadíssimas que se comunicam à superfície do poliuretano. Então a aderência desse poliuretano no concreto tem que ser uma aderência igualmente muito elevada. Então, para conseguirmos essa aderência, utilizamos um primer, que eu não sei se é a mesma situação aqui do Demetrius, que utilizamos um primer epóxi, no caso da Sika. O primer epóxi, ele não é permeável ao vapor de água. Então, respondendo a essa pergunta, por causa do primer epóxi, quando se tem aquele caso do poliuretano duro-elástico em estacionamentos, tem que sim se tomar medidas e cuidados para que o substrato
esteja seco antes da aplicação, pelo menos do primer. Depois da aplicação do primer, se garoou, se acumulou algum orvalho, é possível limpar com um pano e então a seguir partir para o resto da colocação das camadas seguintes. Mas esse sim é mais sensível à umidade, sim. Então, o que eu estou entendendo é que para você aplicar o primer, a superfície tem que estar seca, porque se ela não estiver seca, o primer de epóxi não permite que a água que esteja no substrato evapore. É isso? Exatamente. Exatamente. Existe uma medida até de tolerância para a aplicação desses primers, que é justamente abaixo de 5% de umidade contida no substrato, que é medida pelo sistema americano da folha de polietileno, um sistema um pouco mais artesanal, e existe um sistema mais técnico, que é um medidor eletrónico chamado Tramex, que mede a condutividade do concreto e relacionando, não é, com um mostrador digital a respectiva umidade contida no concreto, superficial até 4, 5 milímetros. Tá, ok, obrigada. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Então, fez uma pergunta para o Demétrio? Ele já respondeu a sua pergunta. Foi essa que você fez? Do ambiente confinado ou não? Outra? Vamos lá. Se é um caso de um sistema já existente que tem filtração, é isso? Eu vou fazer a pergunta. No caso de regiões ou períodos de alto índice pluviométrico, como trabalhar em superfícies de concreto que deve ter baixo índice de umidade para aplicação do PU? Desculpe. Vai um pouco de encontro com o que o André falou, né? Realmente tem essa questão de avaliar a condição de umidade do substrato, né, que pode ser feita com equipamento ou com um saco plástico mesmo, né? Quando a gente trabalha num período chuvoso e obrigatoriamente tem que fazer a impermeabilização, esse primer epóxi, que é o primer resistente à umidade, ele tolera a aplicação sobre o substrato úmido. Daria para aplicar o primer epóxi sobre o substrato úmido. Nas camadas seguintes do sistema, aí vale o que o André falou. Se chove sobre a membrana, passa por um processo de secagem e segue o processo de aplicação. A gente teve uma obra que teve essa condição, que foi aquela obra que eu mostrei o passo a passo. A gente aplicou o primer, aplicou a membrana e foi chovendo sobre as camadas de membrana. A gente pegou um período bem chuvoso. Tanto é que tinham fotos ali que a gente tinha água empoçada, porque a aplicação ocorreu no período chuvoso. Então, qual era o processo? Secava a superfície e vinha com a camada seguinte. De fato, a minha dúvida é em relação ao período prévio ao primer. Antes do primer, o substrato, mesmo com a presença de água no substrato, daria para aplicar o primer. Mas eu acho que aí, como você tem um primer que não permite que o teu substrato